Fala galera, beleza? Professor Cadu aqui mais uma vez. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre sequências, tá? Não é aquela sequência do Paint, não. É outra sequência. Nós vamos trocar uma ideia sobre sequências e progressões. Nós vamos trocar uma ideia sobre progressões aritméticas e na próxima aula, progressões geométricas. E isso é fundamental para você entender o desenrolar de muitos assuntos, tá ligado? Então presta atenção aqui comigo, vem comigo que essa aula é fundamental para o seu desenvolvimento na matemática. Se liga só, quando a gente está falando de sequência, o que é uma sequência? Vem comigo aqui que eu vou te explicar o que é uma sequência. Uma sequência numérica nada mais é um conjunto, tá? Ela é um conjunto, a gente já viu conjunto nas aulas de conjunto, né? O que é um conjunto? São coisas parecidas, né? Então é um conjunto de números, aqui a gente vai trabalhar sempre com o conjunto dos números reais, tá? E eles estão dispostos de uma certa ordem, seja essa ordem crescente, seja essa ordem decrescente, seja essa ordem de acordo com o jeito que é falado essa sequência, tem inúmeras ordens aí, mas a gente vai focar como ela é feita, como ela é posta aqui para a gente entender, ou seja, se essa sequência ela é crescente ou decrescente. Então se liga só, alguns exemplos que eu trouxe para vocês é o seguinte: imagina um conjunto ordenado com todos os números pares. Então a sequência aqui são todos os números pares, 0, 2, 4, 8, 16 e assim vai. Aqui eu falei outro, mas é assim sucessivamente. E aqui, por exemplo, a gente tem outro conjunto ordenado, que é uma sequência dos números ímpares maiores que 7 e menores que 15. Então olha só, presta atenção aqui comigo. Essa primeira sequência que eu trouxe para vocês dos números pares, ela tem os 3 pontinhos ali. Os 3 pontinhos diz que essa sequência ela é infinita, ou seja, ela não tem fim. E aqui, se eu tenho um final, ela é uma sequência finita. Por exemplo, olha só, 1, 3, 5, 7, qual que é o próximo? 9, qual que é o próximo? 11, e assim sucessivamente. Essa é a sequência dos números ímpares. Existe uma sequência, cara, que é muito importante você saber qual que é o seguinte, ó, presta comigo aqui, ó. O primeiro número é o 2, depois é o 10, ó, 2, 10, 12, qual que é o próximo número? 16, depois 17, 18, 19, qual que é o próximo? Qual que é o próximo número, jovem? Qual que é o próximo número que você acha que é dessa sequência? 200. Nossa, professor, que loucura! Sim, porque essa sequência dos todos os números que começam com a letra D. Cara, já apareceu isso já em alguns vestibulares da vida. Então, essa é uma sequência, mas ela não entra em formulação matemática, tá? Ela não entra em formulação matemática, como a gente vai ver agora, que, por exemplo, tem uma sequência dos números, que é uma progressão que a gente vai trabalhar aqui, que é a progressão aritmética. Se liga só, matematicamente, quando a gente tem uma certa sequência, que ela é numérica, ou seja, ela é qualquer, a gente representa o seu primeiro termo por A1. O segundo termo por A2, e assim sucessivamente. O 18º termo, A18. O enésimo termo, AN. Então, sendo o enésimo termo, é o tal do AN, beleza? Então, a gente dispõe essa sequência em uma sequência aí. Então, por exemplo, tenho essa primeira aqui, ó. Temos essa sequência, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, a gente tem que o A1 é o 2, o A2 é o 4, o A3 é o 6 e assim por diante, até chegar no quinto termo dessa sequência, que é o A10, que é o A5, o A5 no caso é o A10, beleza? Então tá bom. Diante disso, a gente continua o nosso estudo aqui. Se liga só, a gente tem então agora, a partir desse momento você já sabe o que é uma sequência, então a partir disso a gente vai entender o que é uma progressão aritmética. A progressão aritmética ela é uma sequência, como a gente já viu, e ela pode ser o seguinte: qualquer termo a partir do segundo pode ser obtido, olha só, pode ser obtido pela soma de um termo, pela soma do termo imediatamente anterior, ou seja, o próximo número ele é a soma dos anteriores com alguma coisa que a gente tem em comum. Esse valor que a gente tem em comum é chamado de razão da PA. Então, olha só, como que a gente encontra essa razão dessa PA? Ela é a diferença entre dois termos consecutivos, ou seja, se eu pegar o A3 menos o A2, o A5 menos o A4, ele tem que dar sempre o mesmo número. Esse número é uma constante, e essa constante é igual à letra R, que é a razão dessa nossa PA, ou progressão aritmética, beleza?
Então tá bom, alguns exemplos que eu tenho aqui para vocês é o seguinte, eu tenho como para vocês uma PA que ela é finita. Se ela é finita, o que está acontecendo? Ela tem fim. Como que eu faço para encontrar a razão dessa PA? É simples, eu pego um termo menos o outro, um termo menos o outro, um termo menos o outro. Consequentemente, a partir disso, eu chego na minha razão. Olha só, se eu fazer 7 menos 5 dá 2, 5 menos 3 dá 2, 3 menos 1 dá 2. Então, eu tenho que a minha razão dessa minha PA é o número 2, beleza? Então, por exemplo, qual seria o próximo termo? É só somar 2, né? O próximo termo é o 9, e o próximo? 11, e o próximo? E assim sucessivamente, beleza? Essa seria uma sequência dos números ímpares. Então, olha só, a PA infinita, temos aqui uma PA infinita, que é o seguinte, ó, se liga, o primeiro termo é qual? O primeiro termo é quem? Ele é o menos 3. O segundo é quem? Menos 7. O próximo? Menos 11. Qual seria o próximo? Isso mesmo, jovem, o próximo seria o menos 15. Então, a gente sabe que a razão desse negócio é o quê? É um menos o outro. Se eu fazer menos 11 menos 7, dá quanto? Menos 7, no caso, dá quanto? Dá menos 4. Então, eu tenho que a razão da minha PA aqui é menos 4. E olha só que legal. Diante disso, a gente vai começar a entender e a chegar a construir o nosso raciocínio para encontrar a fórmula que diz, que decreta, que mostra como que é feita essa minha progressão. Então, olha só, eu preciso que você entenda o seguinte. Quando eu tenho uma progressão aritmética, ou seja, uma PA, eu tenho que classificar a minha razão. Tá? Quando eu vou classificar a minha razão, ela pode aparecer para a gente de 3 formas. Esse R pode ser maior que 0, esse R pode ser igual a 0, ou seja, a razão, e esse R pode ser menor que 0. Quando eu tenho um R positivo, a minha progressão ela é crescente. Quando eu tenho um R igual a 0, ela é constante. Como assim, professor? Imagina uma sequência que ela não muda os termos. É sempre assim, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Qual que é o próximo? 2 e o próximo? 2 e assim sucessivamente. Então, isso é uma constante. Se eu diminuir 2 menos 2 dá 0. Se deu 0, a minha razão é 0. Logo, a minha PA ela é constante. Beleza? E para finalizar, se eu tenho uma razão negativa, o que está acontecendo? A minha ela é decrescente. Por exemplo, ó, vem comigo. Imagina que o primeiro termo dessa PA é 10. Então, é 10. O segundo termo seja o 8. 8. O próximo 6. Depois 4. Depois 2. Depois 0. Depois menos 2. Então, o que está acontecendo? Ela está diminuindo. Ela está decrescendo. Se a gente prestar atenção, olha aqui comigo. Lá nas aulas de função, eu falo para vocês das funções afim, que é uma função de primeiro grau, que a lei de formação dela é f de x igual a x mais b. Então, o que está acontecendo? Ela pode ser crescente ou decrescente. Então, isso é fundamental para a gente entender o nosso raciocínio em cima de função. Você, jovem, que está indo para as áreas exatas, aí, que vai fazer um vestibular para engenharia, por exemplo, para uma física da vida, uma matemática, alguma coisa, você vai ver lá na sua faculdade, na sua graduação, você vai ter uma disciplina chamada cálculo diferencial integral. Dependendo da universidade é cálculo 1, dependendo da universidade é cálculo 2, 3, não sei. E o que você vai fazer? Você vai ter uma disciplina chamada cálculo 3, que você vai estudar sequência, vai estudar de verdade esse negócio. E aí vai aprofundar os seus estudos em sequência, aí vai ter infinitos outros tipos de sequência para você estudar. Você vai entender a noção de somatório, e é isso que a gente vai entender aqui o começo disso, o primórdio dessa noção de somatório. Se liga só, quando eu tenho uma PA, eu consigo calcular o termo médio dessa minha PA. Então, olha o seguinte, qualquer PA, qualquer que seja, PA, tá? Não PG. Eu consigo calcular o termo médio dela. O que eu faço? Eu vou pegar aqui, a média da minha PA, ela acontece o seguinte, eu pego o termo que eu quero, ou seja, eu vou pegar o termo que eu quero, vou diminuir um termo dele, e vou aumentar um termo para ele, e vou dividir por 2. Por exemplo, imagina que eu tenho uma PA da seguinte forma. 3, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 9, por exemplo. Aqui eu tenho 9. Então é uma PA de razão 3, então está aumentando, o A1 é 3. Então para mim saber o termo do meio aqui, o que eu faço? Eu vou somar aqui, ó, se liga só, vou fazer 3 mais 9, dividir por 2, eu encontro esse termo
central aqui através desta fórmula. Isso é importante por quê? Porque eu posso saber qual que é o termo. Imagina a seguinte situação. Imagina um exemplo assim, ó. Dado uma PA de 200 termos, cuja razão é 2, o primeiro termo é o 0 e o último termo é o 400. Qual que é o termo central dessa PA? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar os dois termos centrais ali e vou encontrar a média deles, cara. Entendeu? Então eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso através desse cálculo, calculando a média aritmética da minha PA. Beleza? Então olha só, quando eu tenho uma PA e ela tem um fim, ou seja, ela é finita, eu posso encontrar qualquer termo da minha PA pela fórmula do termo geral da minha PA, que diz o seguinte: numa PA de razão R, o primeiro termo, A1, a partir dele, a gente pode obter um termo qualquer, AN, através de uma relação. Qual que é essa relação? Por exemplo, ó, o AN, ele é o quê? Ele é o A1 mais essa multiplicação, N menos 1, onde N é o termo que eu quero, esse aqui é o termo que eu quero, menos 1 vezes R, que é a razão. O que isso significa, parça? Significa o seguinte, ó, pensa comigo. Imagina que eu tenho uma PA, uma PAzinha lá, que a razão dela, vamos supor que a razão dela, aqui vamos escrever aqui o R dela, é 4, beleza? O primeiro termo, ou seja, o A1 dela, o A1 é 10, beleza? E eu quero saber qual que é o A50, o 50º termo, o A50. O que eu faço? Qual que é esse A50? O que eu faço? Vou contando 10, 14, 18... Não, mano, o que eu faço? Eu troco aqui, ó. Quem que é o meu A50? O meu A50 é o seguinte, quem que é o A1? O A1 é 10. Olha só, se eu troquei esse N por 50, esse N vai ser trocado por 50. Então vai ser 50 menos 1 vezes, qual que é a razão? A razão é 4. Então fica assim, 10, 50 menos 1 é 49, então vai dar 49 vezes 4. Então fica 10, 49 vezes 4 dá 50 vezes 4 dá 200, né? 200, então vai dar menos 4, 196. 196 mais 10 dá 206. Então o termo número 50 da minha PA é o 206. Olha só que legal isso. Cara, isso é fantástico. A gente consegue fazer a soma de qualquer valor e encontrar qualquer termo. Isso é muito bom. Isso ajuda muito lá na frente. E olha só, diante disso, os matemáticos começaram a pensar da seguinte forma: mano, será que dá para somar todos os termos? Ou seja, somar o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 mais o A6 mais o A7 e assim sucessivamente. Então a gente tem uma fórmula chamada fórmula da soma de termos de uma PA. O que isso significa? Considere uma PA qualquer de N termos, ou seja, do A1 até o AN. Então o que a gente vai fazer? A gente indica por soma de termos, ou seja, o SN, soma de N termos, a soma dos seus termos é dada da seguinte forma: se eu souber o A1 e eu souber o último número que eu quero, e a quantidade de termos que eu tenho nessa PA, dividindo por 2, eu sei qual que é a soma delas. Então imagina aquele nosso primeiro exemplo. O primeiro termo era 10, né? Então é 10. O AN é o 206, lembra lá? 206. Quantos termos tinha? 50, né? Que era 50 termos. Então era 50 termos, tudo isso dividido por 2. Então fica 10 mais 206 dá 216. 50 dividido por 2 dá 25. E aí só fazer essa conta, 216 vezes 25, faz aí, eu não sei de cabeça isso aqui, porque é um número muito grande, mas é só fazer essa conta que a gente tem se a gente somar todos os termos, 10 mais 14 mais 18 e assim sucessivamente até o 206, a gente vai encontrar qual que é a minha soma de termos desta minha PA, beleza? E olha só, aonde aparece a soma de termos? Soma de termos aparece normalmente no vestibular da sua vida, que você vai fazer no vestibular da UniOeste. Vai cair uma questão aí, pode ter certeza, eu tô prevendo, o Pai Cadu tá dizendo que vai cair uma questão de... Depois você me cobra, tá? Então olha só, continuando aqui, a gente tem o seguinte, temos alguns exercícios que eu vou deixar aqui disponível, aqui embaixo, tá? Junto com esse PDF, para você aprofundar os seus estudos, resolver os problemas, beleza? Então é isso, muito obrigado por essa aula e até a próxima.